Paz, amados, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão, não é? E, como de costume, meu convite é que façam as inscrições de vocês no canal, ative o sininho, deixe os likes de vocês, curtam a página, não é? Visualize a página e, se a mensagem está sendo boa para você, transmita para outros, porque com certeza será também. E eu venho nesta proposta aqui, trazendo para vocês, dentro desta pergunta, razões pelas quais deve ser a nossa fé provada, razões pelas quais a fé deve ser provada, né? Falei para vocês que a nossa fé deve ser provada para o nosso crescimento, falei para vocês que a nossa fé deve ser provada para satisfazer a Deus, e falei para vocês que a nossa fé deve ser provada para subjugar a Satanás. E hoje eu quero propor para vocês que a nossa fé ela deve ser provada, porque enquanto provada, ela serve para ajudarmos aos outros, ou a outros, não é? Outra razão pela qual Deus prova a nossa fé é justamente esta, é que podemos ajudar os demais irmãos. A igreja primitiva ela tinha esta característica de ter tudo em comum, na oração, na comunhão, no partir do pão. Ninguém tinha falta de nada, porque todos que estavam ali, eles desapropriavam dos seus bens, depositavam nos pés dos apóstolos, para que estes, de forma igualitária, pudessem distribuir à igreja. É um conceito bem interessante, que a gente chama de um aspecto sociológico adequado, não é? E com isso a gente percebe que a igreja ela não tinha falta de nada, e quando esta igreja perseguida, ela continua sendo assim, uma igreja que não tem pátria, é expatriada ou despatriada, do ponto de vista de Jerusalém, não é? Ela sai para fora dos termos de Israel, mas sobretudo continua sendo a igreja que sempre tem os seus bens e distribuído de forma igualitária para o sustento, para a ajuda de todos, e o detrimento do crescimento da igreja, ou o aspecto do crescimento da igreja, estava em detrimento de que esta igreja ela tinha uma fé que era provada. E esta fé provada fazia com que ninguém fosse dono de nada e todos pudessem ser dono de tudo. É até algo interessante, de contrassenso também, ou paradoxal, mas essa era a grande verdade. Paulo ele chega a propor que sei estar bem em todas as circunstâncias, sei ter abundância, mas sei também passar necessidade, e posso todas as coisas naquele que me fortalece. E um homem que fala assim, ele está falando porque necessariamente ele está mostrando um aspecto de fé que não é outra senão a fé provada pelas circunstâncias, pelas adversidades, mas sobretudo uma fé pautada no Espírito Santo, na capacidade do Espírito Santo, não é? E uma fé que não tenha passado pela prova não pode ajudar. Uma fé que não tenha passado pela prova não pode assistir. Apenas quando nossa fé for provada é que os outros poderão receber de nossa parte ajuda, não é? Se um homem creu, mas a sua fé não foi provada, ele não é confiável. É uma dicasinha. Ele corre o risco de ainda cair num grande pecado que Paulo está falando, que é a idolatria, e ele chama de avareza, porque toda idolatria é avareza. Satanás não pode fazer nada contra uma fé genuína, provada, e uma fé que não se apega a bens materiais. Ele não pode abalar esta fé. Somente a fé ajudará ao cristão e somente a fé ajudará a igreja, né? Irmãos e irmãs são assistidos. A fé que tiver sido provada é muito mais preciosa do que o ouro que perece, do que o ouro que de alguma forma ele vai perder aí as suas gramas, né? Porque tinha impureza no meio. E se é provado pelo fogo também, a nossa fé é provada pelo Espírito Santo, que é fogo, porque a promessa de João Batista é que Jesus seria aquele que nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e este fogo ele consome mesmo, ele consome todo tipo de impureza, ele consome todo tipo de avareza, ele consome todo tipo de carnalidade,
ele consome toda a centralidade no próprio homem, ele consome toda a cultura antropocêntrica, ele consome todo o ego do homem para que o homem possa de fato ter a capacidade de ser relevante no reino de Deus e não só ser relevante neste conceito, mas ser também imprescindível para com o reino de Deus, porque então ele já não está preso naquilo que a gente caracteriza como sendo bens materiais, mas ele está preso num bem maior. Paulo chama isto de contentamento, né? E ele chama o contentamento como fonte de lucro, a piedade com contentamento como fonte de lucro. E esta fé que serve para ajudar os outros também, a nossa fé é aprovada, ela é provada para que possamos ajudar os outros. E uma referência bíblica bem interessante é o próprio Jesus falando no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, logo no versículo 38, ele diz: deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Então esta é uma proposta bem lógica, não é? O cristão que está disposto a assistir e acudir à necessidade do outro, porque ele já tem experimentado uma fé que é provada, que continuamente ela está sendo levada no crisol de Deus e que traz este aspecto aí não do fideísmo, não é? De uma fé cega e que não se prende à razão, mas de uma fé totalmente tradicional e que se prende em muitos outros recursos, não nesta capacidade do recurso humano, e é quando o próprio Agostinho está falando mesmo, não é? Crer para compreender, compreender para crer. Então a gente vai compreendendo mesmo que as razões pelas quais a fé deve ser provada é para o nosso crescimento, é para satisfazer o coração de Deus, vamos dizer assim, é para subjugar a Satanás e depois ela é para ajudar o próximo também. Então, com certeza, está em suas mãos o poder assistir e acolher aquele que está passando por necessidade. Se você não fizer, a Bíblia diz, quando estiver em suas mãos fazer o bem, se você não fizer, você peca. E o cristão, ele tem que ter consciência de que o pecado é alguma coisa que ele já tem que repugnar, tem que ter nojo, porque ele já abandonou esta prática. E assistir e acudir e acolher é uma proposta cristã, é uma proposta para cada um de nós. Por isso, o cristianismo ele sempre está em ascendência, não em descendência, porque sempre tem cristãos fiéis, ainda que tenha um bocado de gente malandra, picareta, tirando proveito da fé dos fiéis, não é? Sobretudo a igreja do Senhor, esta igreja que é fiel à palavra e que traz a fé como sendo alguma coisa que pode ser provada, porque então o próprio Espírito Santo já habita em nós, o próprio Cristo já ressuscitou por nós, já nos trouxe a capacidade de sermos regenerados, já não somos mais aquele velho homem, nem temos mais aquela velha natureza predominante, mas a natureza que predomina em nós hoje é a natureza espiritual, é do homem espiritual, é daquele que olha para as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E com isso quero deixar esta palavra de reflexão para vocês, mais uma vez deixando aí beijo na alma, beijo no coração de cada um, fiquem na paz, amados.